Fala rapaziada, beleza? Nesse vídeo estarei te ensinando de uma maneira totalmente descomplicada e simplificada de como programar um robô usando o IFR com confirmação no MQL5. E se você é novo no canal, primeira vez que está vendo esse vídeo, se você já curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva, curta, comenta e me fala aí qual que é o próximo robô que eu devo criar no vídeo da semana que vem. Beleza? Valeu! Então vamos lá. Qual que é a lógica que a gente vai escrever aqui na programação, tá? Ela é bem simples. Quando o IFR ele atingir um valor acima, no caso aqui vou estar exemplificando com 70, ele vai acionar um sinal de venda, tá? Só que para ele conseguir fazer a entrada na operação, qual que é o segundo requisito? O rompimento da mínima. Então, ele ativa o gatilho quando ele atinge o EFR acima de 70 e ele só entra na operação no momento que tiver um rompimento da mínima anterior, tá? E aí o que ele faz? Ele entra na operação, no caso entrou aqui por questão que a gente vai entrar a mercado, então vai ter slippage ou spread, dependendo da situação, tá? Então, teoricamente, ele entra aqui. O seu stop vai ser na máxima anterior e o seu gain, ele vai ser um fator de multiplicação de quanto você colocar. No caso aqui, eu coloquei 3 para exemplificar, tá? Então, aqui está mais ou menos 3 para 1. E aí, seu gain fica aqui embaixo. Beleza? Agora aprenda de uma maneira completamente simplificada. No YouTube você pode ver, não tem conteúdo como esse ensinando de uma forma simplificada do jeito que eu faço. Pode colocar até inteligência artificial aí. Ela mais vai te confundir do que efetivamente te ajudar. Aqui é simples, porém funcional. Simbora! Então, beleza, pessoal. Aqui eu sempre falei como é que faz, não vou ficar falando toda hora, beleza? Só ver os vídeos anteriores que você vai achar como eu cheguei nessa interface da plataforma. Então, primeiro de tudo, né? Vocês já sabem, aciona o include aí. Por que include? Porque a gente já chama uma classe de negociação de uma maneira simplificada para a gente colocar o robô para realizar a operação. Tem outros meios de fazer? Tem. Da forma nativa do MetaTrader é mais complicada, mais complexa. Então, a gente utiliza essa classe para a gente fazer a negociação da operação de uma maneira simples, tá? Então a gente faz o input e puxa a classe aqui e faz o instanciamento dela. Beleza? Agora a gente vem para a parte de inputs. O que a gente precisa de inputs? Primeira coisa, então, a gente vai colocar aqui o fator de gain, quanto que efetivamente vai ser nosso take profit com relação aí ao nosso loss, do nosso risco, tá? Segunda informação que a gente vai colocar aqui é a quantidade de contratos que a gente quer entrar na operação, tá? Então, vou colocar aqui um contratinho. Terceiro put, a gente vai colocar qual que é o período do IFR, tá? Então, esse valor tem que ser inteiro. E para quem não sabe, tá? Você vem aqui, coloca o input e a segunda informação tem que ser a declaração da variável. Qual o tipo de informação que você está solicitando aqui para a plataforma, tá? Beleza, a gente vai colocar o tradicional, que é 14, tá? E por fim, agora a gente vai colocar qual que é o valor do IRR que vai permitir a nossa entrada, tá? Então, valor IRR no caso de venda, que a gente só vai estar realizando a parte da venda para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então a gente tem as 4 informações básicas, depois para você fazer a parte de compras é só você utilizar o racional contrário, tá? Agora a gente vai para a parte de declaração de variáveis, beleza? Então vem aqui, vamos colocar o handle. Eu já vou explicar para vocês novamente o que seria isso. Agora a gente vai chamar o array, sei lá. Nada mais é do que um buffer de informações que a gente precisa armazenar para depois fazer a consulta. E por fim, a gente vai colocar o gatilho, tá certo? Gatilho de venda do ativo, sei lá. Pode colocar qualquer nome que vocês quiserem lá, tá, pessoal? Isso não tem zica, não. Então, beleza. Para que serve isso aqui? O renda, na verdade, é o manuseador, ou, vou simplificar, é a informação imediata ali do valor do indicador. O buffer, o que a gente faz? A gente pega essa informação e joga dentro do buffer, porque depois a gente precisar consultar qual que foi o valor do RFI do candle anterior, anterior, do candle número 5, número 10, a gente consulta porque a gente armazena todas essas informações. Tá? Então é para isso que serve o array. É tipo uma gaveta que a gente guarda as informações. É assim que o pessoal ensina na internet, a maioria das vezes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar a informação do nosso RSI ou IFR, né? Vamos colocar aqui symbol.
que é qual é o ativo que a gente gostaria dessa informação, qual que é o time frame. Quando eu coloco dessa forma, pessoal, significa que é o time frame ou o ativo que você tiver aberto o gráfico e jogado o robô, tá? Então, ele é um input sim, só que ele não é input direto. Se você alterar o gráfico, alterar o tempo gráfico, ele vai mudar essas informações que ele esteja buscando, tá? Então, indiretamente, você está colocando qual é o tipo de informação que você está buscando, através do período do ativo que você coloca, tá? Agora a gente vai colocar a informação aqui do input, tá? Qual que é o período que a gente quer do IFR. E a gente vai colocar sempre no preço de fechamento, que é o mais tradicional, tá? Agora a gente pega o quê? Faz aquilo que eu falei, a gente vai pegar as informações do handle e colocar dentro do buffer para a gente fazer a consulta posterior, tá? Então a gente vem aqui e busca as informações. No caso aqui a gente vai jogar apenas duas informações dentro desse buffer, tá? E agora a gente vai entrar na questão, já que a gente tem o valor do indicador, de qual que será o valor da máxima e da mínima, para a gente ter referência de saber se rompeu, e onde colocar o stop e onde que vai colocar e calcular para colocar o gain, tá? Então a gente vem aqui e vamos buscar as informações da mínima anterior, que a gente busca da maneira mais simples possível, que é através do I low, I high. Dá para buscar através de buffer também de informações, porém é um pouco mais complexo, tá? Eu prefiro dessa forma aqui, principalmente para simplificar o entendimento de vocês, para quem está aprendendo essa jornada aí do MQL, porque quando eu tive que começar a aprender também não foi fácil. E foi através de livro, não foi nem através da internet. E nos livros era um pouco mais complexa a coisa, porque só tinha livro internacional, não tinha livro nacional. E aqui eu vejo alguns conteúdos na internet, eu vejo o pessoal mais complicando do que simplificando, então eu estou trazendo esse tipo de conteúdo para facilitar o entendimento inicial. Você tendo essa base aqui, ó, você voa, depois você consegue desenhar aí, né, conforme a sua dedicação, qualquer tipo de robô, né? Basta se esforçar. Ó, então aqui a gente tem duas informações, tá? Qual que é a mínima anterior e qual que é a máxima anterior. E agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar a lógica para sinalizar que o gatilho foi ativado, tá? O que é isso que eu estou falando? Já vou explicar. Deixa eu só escrever isso aqui para eu não me perder. Então, positions total, ele vai ter que ser igual a zero, porque eu quero ativar o gatilho somente se não tiver nenhuma operação. Tá? Então, gatilho ainda vai ser igual a true. Tá? Então, isso daqui não precisa, pode tirar. Beleza, o que, que eu estou querendo dizer? Ai, que trem isso aqui. Ô, rapaz, tá tudo errado. Beleza, vamos dar um compilar aqui. O que, que eu estou querendo dizer com isso daqui? Então, o que, que eu estou querendo dizer com essa lógica aí que a gente acabou de colocar? Porque, assim, para entrar na operação, só tem dois requisitos, certo? Primeiro, o nosso IFR ele ser maior que 70, e depois ele vai autorizar somente a entrada se tiver o rompimento da mínima. Se não tiver, ele não vai entrar, porém está autorizada a entrada. Então, são duas sinalizações. Ele autoriza a entrada e depois tem a confirmação. Tá? Então, quando atinge aqui acima de 70, ele fala, pode entrar na operação a partir do momento que tiver o rompimento da mínima. Então, se os candle for passando e não tiver rompimento da mínima, ele vai entrar. Mas no primeiro rompimento que ele tiver, ele vai entrar na operação. Então, é isso que eu estou falando para ele agora. Tá? Eu estou falando para ele aqui, ó, a partir do momento que o IFR for maior que o valor que a gente determinar aqui no input e não tiver nenhuma operação em andamento, o gatilho de venda está autorizado. Você pode entrar. Tá? Só que ele só vai entrar a partir do qual momento? A partir do momento que a gente fizer a lógica abaixo. Tá? Então a gente vai colocar aqui. Se o gatilho de venda ele for verdadeiro, isso aqui, ó, assim, sem nada, ou igual a true, é a mesma coisa, tá? Então é só uma maneira de abreviar a programação e não ficar perdendo tanto tempo escrevendo, tá? Então aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar a informação do preço atual do mercado, tá? E como a gente vai entrar vendido, a informação que a gente tem que puxar, vou colocar aqui símbolo, é do bid, tá? Então a gente coloca a informação do bid, se você não sabe por quê, só copia. Ou ver vídeos anteriores mesmo, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, o gatilho de venda está autorizado, beleza. O preço atual é menor do que a mínima anterior, ou seja, teve a ruptura anterior. Se tiver a ruptura anterior e não tiver mais uma confirmação aqui de novo, nenhuma ordem aberta, ele vai autorizar a entrada da operação. Tá? Só que antes de entrar, o que a gente precisa? Fazer a determinação efetivamente onde que vai ser nosso gain e onde que vai ser nosso stop, né? Por isso a gente precisa fazer alguns cálculos aqui. Tá? Então, o preço atual
é este. Tá? Onde que vai ser nosso stop? É a coisa mais fácil. Nosso stop ele vai ser na máxima anterior. E onde que vai ser nosso gain? Vai ser a diferença do stop, né? Vou colocar aqui de take profit. Vai ser o preço, que vai ser a nossa referência. Vamos vou colocar esse match aqui, não vai ficar mais fácil aqui. Vou colocar nosso stop, ele vai ser maior, né? O nosso stop ele sempre vai ser na máxima, então menos nosso preço. Então com isso vai dar, qual que é o range? O que eu estou falando aqui? Aqui para vocês entenderem. Digamos que o IRV já autorizou a nossa entrada, tá? Então o que a gente quer? A gente quer procurar agora um candle que faz o rompimento da mínima aqui. Então, ele rompeu a mínima, ou seja, esse candle aqui, ó, na hora que ele rompeu, ele autorizou a entrada. Aí onde que vai ser o stop? O stop vai ser aqui em cima. E aí qual que vai ser o tamanho do stop? O tamanho do stop é o preço aqui, nosso preço, e com relação ao nosso stop. Então na verdade a conta vai ser o stop, porque aqui é o valor maior, menos o preço, para não dar um valor negativo. Beleza? Então é isso que a gente está calculando aqui, qual que é esse range. Tá? E aí a gente coloca o preço como referência e faz a subtração dele para projetar isso para baixo. Beleza? Vocês entenderam? Se não entendeu, vê o vídeo com calma que vocês fazendo essa conta vocês vão entender, tenho certeza disso. Vezes, vou colocar aqui mais um parênteses aqui para não dar aí. Vezes agora o quê? A gente tem um range, nosso fator de gain. Tá? Beleza? Com isso a gente tem o valor do nosso take profit. E agora a gente vai entrar para negociação. Tá? Então a gente puxa a classe que a gente colocou aqui, ó, e vende. Vamos fazer a mercado para facilitar a nossa vida, beleza? Coloca a quantidade de contratos que a gente vai entrar na operação. Qual vai ser o ativo que a gente vai operar? Entrada no mercado, põe zero, não precisa. Coloca stop e nosso gain que a gente acabou de fazer a determinação aqui. Beleza? Uma vez que a gente entra na operação, o nosso gatilho de venda ele é falso. A gente desabilita ele para ele não ficar entrando em todo o rompimento, tá? E se ele tiver habilitado, toda vez que acontecer um rompimento de mínimo, ele vai entrar na operação. Basicamente seria isso, tá, pessoal? Olha que simples, que fácil, que tranquilo, que didática sensacional, meu. Quem que ensina você a programar desse jeito? Não tem, mano. Se esse vídeo aqui não valeu sua curtida, eu não sei o que vale não, hein? Caramba, mano. Maneira completamente simplificada de você programar em MQL5. Beleza? Vamos pro backtest e ver se o funcional está de acordo. Beleza, rapaziada? Peguei um dia de backtest e vamos colocar aqui para rodar, para a gente verificar se a entrada está de acordo com os requisitos que desenhamos, tá? Vou acelerar um pouco mais aqui, para a gente ver se a gente consegue uma entrada. Foda que você aperta aqui, meu negócio desanda, aí você perde a entrada, né? Aí é foda, tem que ter um pouco de paciência aqui. Vamos lá, deixa ele correndo aqui. Na hora que você aperta um clique que ele dispara, aí você já perde o fio da meada, né? Mas ele tá chegando, né? Ele tá chegando na nossa entrada aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, facilitar a nossa visualização. Ele tem que chegar, ó. Então, o que a gente colocou aqui? Fator de gain 3 para 1, tá? Então, a gente está com 3 vezes nosso risco. A nossa entrada vai ser quando o IR estiver no 70 e ele romper a mínima. E aí, utilizou os parâmetros de período de 14, aí tá, ó. Fez a entrada aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, atingiu 70, acima de 70. O que ele fez? Ó, tá autorizada a entrada, mas não entra ainda. Por quê? Você não rompeu a mínima. Então aqui ele autorizou, mas como não rompeu, teve rompimento de mínimo, não entrou. Aí veio romper mínimo aqui neste candle, tá? Cuidado para vocês não falar, entrou aqui, mas o FE aqui ele estava menos 70. Não, o primeiro que acionou foi aqui. Então ele fica segurando essa informação, tá autorizado, tá? E aí quando que ele sai dessa autorização? Quando efetivamente ele entrar na operação, tá? Então foi autorizado, aí você vai falar, pô, mas por que não entrou aqui? Não entrou aqui por questão de slippage, de spread, a gente está fazendo a entrada no mercado, então a gente não está posicionando a ordem, então pode ter essa diferença, tá? E aí tem uma coisa peculiar, tá? A projeção do nosso gain, ele vai ser referente a partir de onde que é a nossa entrada, tá? Então se você falar, pô, mas a sua entrada, o seu gain tem que ser proporcional efetivamente à ruptura da mínima, não porque a gente colocou, se você olhar lá na questão lá do take profit, a gente coloca lá uma informação de referência que é o bid, né? Então, se você quiser que seja aqui sua referência de gain, então você altera lá para a mínima anterior, tá bom? Aí você pode colocar da forma que você achar melhor. No caso, como a gente colocou efetivamente o bid, ele está pegando essa informação aqui, ó, para fazer a projeção do risco. Então, aqui ele está correndo um risco, sei lá, de 180 pontos, mais ou menos. É isso aí, 180 pontos. Então, foi como a gente projetou 3 vezes o gain,
né? Ela 540, que é 3 vezes 180, tá? Então é por isso que ele não está projetando a partir daqui, que seria 100 pontos, né? Que seria 300. Mas, basicamente, a lógica está ok, tá bom? Então, a partir do momento que ele acionou o gatilho, autorizou a venda, ele só vai entrar é, a partir do que ele identificar a ruptura de uma mina. Não importa quantos candles que vai demorar. Tá? Ele vai ficar segurando essa informação. E aí ele cancela essa informação a partir do momento que ele entrar na operação. Se você que tem outro racional para cancelar antes, cancelar depois de 3 candles, cancelar depois de 5 minutos, qualquer coisa que você queira, é só você adicionar lá. Beleza? Mas basicamente seria isso. Aí ou ele vai para o stop ou ele vai para o game, né? Se você quiser também, tem outros vídeos que eu falo de break-even, trailing stop, então aí fica aqui atrás de vocês aí, de acordo com a sua, aquilo que você achar melhor, você colocar mais funções aí no seu robô. Mas basicamente a lógica está ok. Beleza? Vamos dar uma acelerada aqui. Eu falei isso, você coloca para acelerar, o negócio já vai com tudo, aí você já perde um pouco a mão do negócio, né? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar outra operação. Ih, Jesus, mano. Pegar outra operação aqui, ó. Quase, hein? Bateu lá. Mas basicamente é isso, pessoal. Agora vocês aí. É um robô completamente simplificado, porém funcional. Tá? Bom, pessoal, já tem bastante tempo de vídeo aí. Vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E se você curte esse tipo de conteúdo, me ajuda aí. Me dá essa moral. Senta o dedo aí no like, curte, comenta aí. Para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas aí. Espero ter ajudado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.